Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. E na Comissão de Inquérito de hoje recebemos Marco Neves, professor de Línguas, linguista, autor de livros sobre a língua portuguesa, a sua origem e também os seus erros, e autor do podcast Português Suave, que podemos ouvir aos domingos às 11 da manhã aqui na Rádio Observador. Ou Bem-vindo, Marco. plataforma de podcast. Ou a qualquer hora. Exato. E às quartas também, porque agora temos esta Pois novidade. é. Das dúvidas, não é? Sim. Muito bem, bom dia, Marco. Bom dia, olá, tudo Bom bem? dia ou bons dias? Já começa com as perguntas difíceis. Começou. Bom dia. Bom dia. Muito bem, então, tal como a língua portuguesa, a Comissão de Inquérito tem regras. Vamos fazer 5 perguntas. Se acertar na resposta, recebe 5 pontos. Se tiver dúvidas e pedir ajuda e acertar, tem direito a 2 pontos. 2 pontos. Vamos lá ver quantos pontos. Vamos lá. Vamos Mas as começar. notas vão ter de sair cedo, não ficar com Não, atraso. vamos não, no isto é momento. logo isso. No momento. Imediato. Estas. E vamos começar com uma muito moderna. Qual é a pessoa com mais seguidores no Instagram no mundo? No mundo? No mundo. Boa pergunta. Se fosse no YouTube, eu diria o MrBeast e, portanto, acertaria. No Instagram, eu vou... É óbvia. É óbvia. É. A pessoa assim que no mundo tem mais seguidores. Vou pedir ajuda, só 2 pontos. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Selena Gomez? Cristiano Ronaldo. Pois claro. Então era mais óbvio do que eu Era pensava. mais óbvia. Ele tem, mais coisa menos coisa, 660 milhões de seguidores. Bem. Não tens tantos, Marco Não. Neves, mas tens algo. Tens uma presença muito Está lá forte. quase. Muito forte. Tens uma presença muito forte. Mais uns Instagram, anos, mais uns TikTok, anos. YouTube, não é? Se eu começar a jogar futebol, se calhar. Se calhar dava mais. Mas isto com a língua portuguesa também não tem corrido muito mal, pois não? Não, de facto, eu posso dizer que é uma surpresa para mim e se calhar para outras pessoas. Eu não estava à espera que este tema desse. Eu fico contente e fiz por isso, porque eu também acho que é um tema que é muito interessante e gosto muito de falar dele para lá daquilo que é mais habitual. E o mais habitual, de que também falo, são os erros e é o acordo ortográfico, que é o grande tema. Que O todas grande as pessoas, tema. Ainda. Sim, ainda. Mas Já lá já lá vamos. Mas eu tento falar para lá disso. Às vezes eu digo, quando perguntam o que é que queres fazer, ou seja, qual é o objetivo, é levar os falantes de língua portuguesa a olhar para ela como se fossem estrangeiros. Isto parece estranho, mas o que eu quero dizer é vermos a nossa língua com olhos não habituados à língua de fora. Portanto, ver o que é diferente e curioso. Nós estamos tão habituados a usar a língua portuguesa que depois não notamos aquilo que é Característico de si próprio. Exatamente. E depois há muito o recurso à origem do nome próprio. Sim, não é? isso. É uma coisa que deve agarrar muito, não Sim, é? isso é um dos pontos que e recebo muitas mensagens de pessoas a pedir se eu posso fazer sobre o nome do filho ou da mãe. Claro. E eu tento responder quando consigo, às vezes não consigo, não é? E é interessante porque as pessoas veem. Eu não acho nada que o nome próprio seja o destino da pessoa, claro que não tem, mas a pessoa gosta sempre de saber de onde é que vem aquele nome e às vezes há surpresas. Ter uma história sobre isso. Sim. Mas isto quer dizer que as redes sociais, que são muitas vezes apontadas como aquela coisa que nos torna muito Mas, fechados e podem ser bem utilizadas. Eu digamos que esta experiência nos últimos 2 anos, eu já escrevia sobre a língua portuguesa há muito tempo, dava aulas há mais tempo, não tinha esta experiência que fui um pouco empurrado pelo meu irmão, um dos meus irmãos, que sempre gostou destas questões mais recentes, e ele perguntou-me, olha, entra no TikTok, foi a primeira rede destas. Eu já tinha um Instagram, mas só por como é que eu ia dizer, como utilizador, não como produtor. Não mas como divulgador. Exatamente, como divulgador, mas comecei a experimentar e comecei a ver que há de facto espaço para lá daquilo que nós estamos habituados. Eu lembro-me de dizer, mas vou instalar o TikTok para quê? Para ver danças? Não. E ele, não, mas experimenta. E de facto descobri coisas, mesmo da minha área, de que não estava à espera. Portanto, não tanto em português, e essa é a falha que eu se calhar existem pessoas que, e não sou só eu, a falar sobre o português, o latim. Eu lembro-me do professor André Simões, que, por exemplo, tem uma conta muito, muito curiosa sobre o latim, mas não há tanto como em inglês, claro, como noutras línguas. E por isso acho que há aqui um espaço também que eu vi que estava ali à espera que alguém
ajudasse a preencher, não estava à espera que de facto chegasse a tanta Correto. coisa. Não, mas Também. há procura, não é? Sim, As pessoas exatamente. querem ver, muitas sim, vezes sim, não sim, veem sim. outro tipo de conteúdos porque eles não estão disponíveis de alguma Exatamente, maneira. sim, exato. Quando as pessoas criticam as redes sociais assim no abstrato, eu penso que, quer dizer, é a mesma coisa criticar a rádio no abstrato ou Claro. a televisão no abstrato. Pois. Quer dizer, nós temos de olhar para as coisas que são feitas e que são E consumidas. tirar o melhor, bem. E tirar o melhor proveito delas. Deixa-me só fazer uma pergunta rápida. Estás no TikTok há quanto tempo e quantos seguidores tens? É assim, eu agora estou no TikTok, penso que há 3 anos. No TikTok são 70 mil, mas para dizer a verdade, a minha principal é o Instagram. Ok. Já são o dobro dessa. 140 mil. São ótimos números. Sim, e no Instagram eu noto que há uma coisa que no TikTok não acontece isto no TikTok. O TikTok é muito centrado na idade ali até aos 25, 30 anos, e o Instagram é muito mais transversal a toda Claro. a sociedade portuguesa. O Instagram acaba por ser a rede social, pelo que eu percebi agora destes anos, mais abrangente, não é? mais preferida dos portugues. O Facebook depois já é outra rede. Isso é dos velhos. Old school. Essa já é a old school. Não se pode dizer old school. Está aqui o Marco. Mas à vontade. Vamos conversando sobre isso. Muito bem, 2 pontos então, Marco. Vamos seguir então, falámos há pouco do acordo ortográfico, cá está uma perguntinha sobre isso, não é? E a pergunta é: em que ano passou o acordo ortográfico de 1990 a ser de aplicação obrigatória em Portugal? É assim, ele começou a ser aplicado em 2009 e a sua aplicação obrigatória, tanto quanto, eu não quero errar nestas coisas, mas foi 2016, não estou em erro. Não. Muito perto, muito perto. 2015? Só que assim, vamos considerar certo. Sabe que Foi. o problema aqui não é para me defender, será do ano letivo. Do ano letivo. Talvez, sim. Provável que seja essa a questão. 2015, 2016, sem dúvida. Não querendo estar a justificar. Não, mas perante o professor. está certo com esta amplitude toda. Mas E mesmo então? assim, eu tenho de dizer que não é obrigatório. Não, cada um escreve como quer, Sim. cada um dá os erros que quiser também de alguma maneira. E eu posso dizer que, por exemplo, os livros, é verdade, sim, não há multas. Não há multas para isso, para. Mas eu, por exemplo, nos meus livros publicados. Ainda não uso- inventaste Não, uma não. multa. Não inventei uma multa, mas posso dizer que Mas não aplico o não acordo aplicas o ortográfico. acordo ortográfico. Eu, por exemplo, na universidade onde dou aulas, na Universidade Nova, não é obrigatório, ou seja, os alunos podem usar o antigo, desde que sejam coerentes, quer dizer, uma pessoa não pode estar a fazer um teste e a meio do texto decide, olha, a partir de agora vou mudar. Mas portanto, nunca houve, as universidades são autónomas, não têm de seguir necessariamente estas indicações. O obrigatório é sobretudo para entidades públicas, não é? Exatamente. Certo. E para o ensino, porque na verdade É de se ensinar de alguma maneira. a razão de existir uma ortografia, digamos, regulada por lei, que não existe em todas as... Aliás, a grande parte das línguas não tem uma ortografia regulada por lei. O inglês não tem. O francês tem uma ortografia que não é bem definida pela lei, mas está estabelecida pelo Estado. Mas o grande objetivo é ter um mecanismo para o ensino. É esse o objetivo. Pois. Dizes tu que o inglês não está regulado por lei? Não, o inglês não, ou seja, a Portanto, ortografia nós é latinos tradicional. até isso complicamos. Exatamente. De alguma Nós maneira. começámos a regular a ortografia por lei em 1911, com a República. Depois, houve aqui uma série de... nós poderíamos ter ficado com uma ortografia consuetudinária, ou seja, como o inglês, em que a ortografia tinha começado a ser definida pelos tipógrafos, no fundo foram os primeiros a começar a ter uns certos hábitos regulares de como é que se escreviam as palavras. Nós não temos... Na época de Camões não havia regras ortográficas. Camões nunca esteve numa escola a aprender que regras é que vai seguir, tanto que nos Lusíadas, na primeira edição, nós às vezes temos uma palavra escrita de uma maneira numa página e de outra maneira completamente diferente na página seguinte, não por erro, mas porque era assim. De repente não, exatamente o contrário de repente, gradualmente Padronizou-se foi-se a língua padronizando, portuguesa. mas essa padronização foi sempre muito instável em Portugal. Sim. E só em 1911 é que aparece esta reforma feita por lei, uma comissão que foi, como é que eu ia dizer, escolhida pela Primeira República, e depois o Brasil foi um pouco atrás, curiosamente. Ou seja, o Brasil, ficámos com uma ortografia estável, bem feita, há que dizer. Eu acho que 1911 foi uma reforma bem feita, só que o Brasil continuou com a grafia antiga. Pois. E depois o Brasil foi-se tentando aproximar, mas depois também nunca fez uma aproximação, ou seja, começou esta dança entre Portugal e o Brasil que nunca acabou. Na verdade. Claro, portanto, nós temos o português pré-acordo e o português pós-acordo. Mas também não há aí um português que nem é uma coisa nem a outra, uma terceira via. Eu olho para mim e há palavras que eu escrevo já pós-90 e pré-90. Mesmo as pessoas que usam o acordo, eu diria, portanto, como eu disse, eu uso o acordo quando tenho de usar juridicamente, não uso quando tenho essa opção, mas mesmo quando se usa o acordo, eu penso que quase todas as pessoas põem o acento em para, por exemplo.
para. Sim. Para não se confundir com para. Exatamente, sim. Embora, de acordo com as regras do novo acordo, Não deve ter. não esteja lá. Mas mais do que isso, eu considero muito curioso que se nós formos às opções do Microsoft Word, aparece a possibilidade de escrever antes do acordo, depois do acordo e algo muito estranho que é o ambos. Que eu não sei para que lá está. não faço ideia por que razão é que há essa opção no Microsoft Word que não serve para nada. Quer dizer, na minha é para nós que somos da geração X, não é? O acordo que quis arrumar algumas questões desarrumou-as. Desarrumou. Aliás, neste momento, simplificando um pouco a questão, nós temos a ortografia portuguesa pós-acordo, temos a ortografia brasileira pós-acordo, não é igual, continua a haver diferenças, mesmo ortográficas, e temos a ortografia angolana e moçambicana, porque eles não aceitaram o acordo, e por isso neste momento temos 3. O que lançou mais confusão ainda. Exatamente. E não resolveu nada, de alguma maneira. Não resolveu. E não é... O que eu costumo dizer é, reformas ortográficas não são, como é que eu dizer, não sou contra as reformas ortográficas por princípio. Como eu estava a dizer há pouco, a de 1911, penso que foi bem feita e foi feita numa época em que quase ninguém sabia escrever, portanto também era mais fácil, só aquela quase que as pessoas que sabiam escrever podiam encontrar-se ali numa praça e decidir, não é? Ali no Nicola. Exatamente, ficava tudo decidido. Estamos a simplificar um pouco, mas se calhar não tanto como as pessoas pensam. Agora não, estamos a falar de um universo em que quase todo o país sabe escrever. Se queremos fazer uma reforma, tem de ser feita com pés e cabeça e comunica muito contexto, não é? Hoje em dia. Isso leva-nos aqui para outra discussão. Podemos também falar disso. Vamos a mais perguntas. Vamos a mais uma pergunta. 7 pontos. Como é publicamente conhecido o Samuel Martins Torres Santiago Mira? Some the Kid. Isto era fácil. Era fácil porque vocês têm assim uma espécie de uma parceria, não é? Sim, já há uns assim anos. ou assado, andam por escolas, bibliotecas e feiras do livro, e temos um podcast que foi a ideia dele em 2021. Por acaso só percebi que tinha sido há tanto tempo quando fui agora ver, recebi aquelas memórias do Facebook que nós às vezes recebemos e eu pensava que era há menos tempo, mas temos andado pelo país e vamos às escolas e é curioso porque ele tem uma visão da língua portuguesa, como é que eu dizer, prática, de material, porque ele está a usar, e nós, se virmos bem, o rap é uma daqueles géneros musicais que é muito mais baseado na língua do que na música, não é? Quer dizer, na música também, obviamente, mas a língua é o material, suporte, não é? É o que está ali a ser trabalhado, e discutimos muitas vezes, discutimos no bom sentido, como é que ele chega a certas soluções. Nós podemos estar a ouvir aquilo e não estar a perceber todo o trabalho que está por trás, que é o que acontece com os poetas, com os escritores, ele está ali, às vezes, horas a pensar numa palavra. E isto partiu de uma certa, como é que eu ia dizer, de uma certa necessidade dele de perguntar a alguém que estivesse por dentro da parte mais técnica da língua se podia dizer assim ou se podia dizer assado, e portanto foi daí que criámos esse projeto e temos ido por as escolas e muitas vezes as pessoas querem é que ele cante, mas depois acabamos por discutir e falar com as pessoas e é muito, muito interessante. E agora espero aqui uma resposta esperançosa. Os jovens leem, apreciam a literatura quando a coisa é bem vendida, bem apresentada? Eu acredito que sim, mas é sempre uma minoria, mas foi sempre uma minoria. Quer dizer, eu não me lembro, isto é... O que às vezes as pessoas dizem, tens uma visão muito otimista. Não, eu acho que as pessoas têm uma visão muito otimista do passado. Imaginam ali um passado em que as pessoas liam, os jovens todos liam, isso nunca aconteceu. Portanto, nunca fomos um país de grandes leitores. Eu tenho esperança que isso mude um pouco. As editoras, peço desculpa, em particular a editora com quem eu trabalho, diz-me que estão a vender mais livros e muito mais livros a jovens, principalmente raparigas. Portanto, há uma diferença entre raparigas e rapazes que está a aumentar. Isso considero um pouco estranho, mas por outro lado não é nada de... Considero estranho, mas não é nada de extraordinário se olharmos para os dados dos outros países e para os dados históricos. E tem muito a ver com as redes sociais. Com as redes sociais, e com a divulgação que as redes sociais fazem de alguns dos autores. Isto só para dizer, nós podemos achar estranha esta diferença, mas não deixa de haver mais leitura, tanto em rapazes como em raparigas. Mas é sempre uma minoria em Portugal. Eu há poucos meses estive na apresentação de um estudo, assim muito por alto e de forma muito imprecisa, serão ali uns 30% os jovens que leem com alguma regularidade.
quantidade. São poucos, claro, mas estão a aumentar ligeiramente, portanto é possível. E eu penso que as redes sociais, mais uma vez, têm muita coisa de mau, mas também têm esta forma de falar dos livros que leva a que as pessoas queiram Há ler. divulgadores no TikTok, Sim, jovens muitos que falam com jovens. jovens com... E funciona, de facto, é muito eficaz. O que me Eles dizem às vezes, vão sim, atrás. vão. E Sim. o que me dizem, aliás, eu já comprei livros porque vi alguém a falar deles no TikTok. Há pessoas que dizem, mas não são os livros certos. E eu, bem, o conceito de livro certo é um bocadinho Isso é uma difícil grande conversa, de definir. Mas eu já vi pessoas a recomendar Proust, a recomendar sei lá, todos os autores e mais alguns. Claro que são poucos, mas existem, estão lá. A pessoa também não pode achar que é tudo. E eu até costumo dizer que isto é uma espécie de funil. Se nós imaginarmos o tal conjunto de livros bons, mais uma vez, eu não sei como é que se define esse conjunto, mas imaginarmos um funil e os livros bons estão cá em baixo, nós temos que ter um funil muito grande com muitas pessoas a entrar para depois algumas pessoas chegarem a esses livros que nós consideramos bons, mas mesmo assim, será que as pessoas que estão a ler os livros que nós não achamos bons não estão felizes também a ler? Portanto, E a não retirar tenho de lá assim alguma tanto- coisa sim, de boa. claro. Sem Muito dúvida. bem. Isso é que interessa. São Muito bem. conceitos muito subjetivos. Vamos para a quarta pergunta. Marco, 12 pontos, vamos a isso. Marco, como é que se chama o fenómeno linguístico que consiste na troca dos Vs pelos Bs? Betacismo. Eu não sabia que isto tinha um nome sequer. Nem eu. Eu pesquisei para chegar a esta pergunta e nem sei como é que lá Já cheguei. agora, posso fazer só aqui um parênteses? Porquê é que se chama betacismo? E não, porque Não vebismo. Bem, é porque o som básico é o B. O B, atenção, eu estou a dizer B, não B, porque são os dois sons ligeiramente diferentes. Porque nós, em português, temos tendência para dizer os Bs. Por exemplo, os ingleses dizem boat, assim com o B a explodir. Sim. E nós dizemos barco, com o B mais seguido. São dois sons diferentes, nós não reconhecemos, mas são dois sons diferentes. E é esse o som básico do betacismo. Portanto, basicamente, quem eu não vou dizer sofre, porque isto não é nenhum problema, mas quem aplica este fenómeno, aplica sempre B, é o B, cá em Portugal. Mas há línguas, neste caso, eu vou dizer línguas porque linguisticamente são línguas. No sul de Itália há uma língua que é tradicionalmente chamada de dialeto, que é o napolitano, onde é o contrário. Eles põem tudo V. Portanto, não há. Aí sim é o vetacismo, em que vai tudo para o V. É um fenómeno das línguas latinas e não só, também existe em grego, existe em hebraico, em que estes dois sons se confundem e, na verdade, o betacismo do norte é uma fase mais antiga da língua, ou seja, foi assim que começou o português e depois no sul, por algum motivo que nós não sabemos inteiramente qual é que é, começámos também a transformar aquele B num V quando estava lá escrito a letra V, porque a letra V não tinha este som em latim. A letra V tinha um som de U. Por exemplo, nós quando olhamos para vila, escrito em latim, os romanos diriam villa. Por exemplo, aquela famosa Veni, é Weni. Eu sei Isso muda tudo? Sim, muda tudo. De repente já não é tão impressionante. Não é? Os romanos, Weni, a minha Willa. Pronto, mas é assim. Nós depois é que ao longo do território das línguas latinas, muitos começaram a transformar aquele U num B, no tal B, que ficou em quase toda a Península Ibérica, e depois no sul do nosso país e também no outro lado da Península, em Valência, eles e nós transformámos neste V, que é o som. Ficou o V. Ficou o V. Mas... E depois, só para completar, há aqui uma experiência curiosa, porque em castelhano ou em espanhol, digamos que a norma é baseada nos usos do norte, mais a norte. E por isso a norma em espanhol é não dizer o V. Portanto, um espanhol a falar bem, entre aspas, usa o tal betacismo. Os espanhóis não distinguem o B do V. Depois há alguns dialetos, algumas formas de falar castelhano e também depois catalão, onde se faz esta distinção, mas é considerado algo impróprio. É como se o V fosse um som em Portugal, como o padrão foi mais para sul, mais para a zona de Lisboa e Coimbra, claro, como sabemos, mais para Lisboa. O padrão. Exatamente. Claro. Pronto, então aqui em Portugal o betacismo é considerado uma forma não padronizada, mas é só uma questão quase... Claro, mas isso, e os sotaques de uma forma genérica, isso nem é sotaque, isto de facto é a troca de uma letra por outra. Isso é uma forma errada de falar, ou não? Não, é como eu estava a dizer, só se pode dizer errada... A vaca, em vez da vaca, como se diz muitas vezes no norte, estou a errar ou não? Não, eu sinceramente acho que o conceito de errado na pronúncia deve ser muito... Houve uma ideia durante ali entre o final do século XX e meados do século... final do século XIX e meados do século XX que havia uma forma correta de falar
pela simples razão de que começámos a ter rádio e televisão, e então criou-se esta ideia de que tínhamos todos de falar da mesma maneira, porque era mais fácil. É a mesma questão do sistema educativo. Mas não é. Na pronúncia, na ortografia é uma coisa. A ortografia, há muitas vantagens em ter uma ortografia definida e que nós podemos usar e não ter dúvidas. Na pronúncia, a diversidade é tão grande e sempre foi tão grande que estar a dizer, temos agora de começar a falar como se fala em certas ruas de certas cidades, é muito redutor. Nós temos esta tendência, quer dizer, nós estamos a usar um sotaque padrão, como é que, aqui, mas é uma tendência que não como é que eu dizer, linguisticamente não implica que nós estejamos a falar melhor do que uma pessoa que não distingue estes dois sons, porque eles, por exemplo, distinguem, as mesmas pessoas, se for preciso, distinguem entre o x e o tch. Em Trás-os-Montes ainda se usa muito chave, não é? Esta distinção no sul não se faz. Portanto, nós juntámos os dois sons e por isso temos o X e o CH com o mesmo som. Por que razão é que não distinguir o V do B é um erro e distinguir o tch do x também é um erro? Quer dizer, é só uma questão quase de... Mas fico bem satisfeito. E depois há aquelas como Rio posso falar mais à Viseu. É? Sim, eu acho que nós devíamos ouvir mais. Pois é. Boa, vamos para a última pergunta, quinta e última pergunta. A que escritor se atribui a frase "A minha pátria é a língua portuguesa"? A frase tem aí um erro. Oh caramba! Não, mas a questão de ter aí um erro é curiosa. Tem porque não... Foi Fernando Pessoa. Foi Fernando Pessoa, muito bem. Qual é o erro da frase? Não, porque ele não escreveu a minha... E nós todos dizemos assim, atenção. Sim. Ele não escreveu a minha pátria, ele escreveu minha pátria. Era isso que eu ia dizer. E o que é curioso... Foi um artigo, não foi? Sim, eu já ouvi a teoria, eu não sei, confesso que não tenho, de que ele queria mesmo salientar que estava a falar da língua portuguesa toda e por isso incluir o Brasil nesta... Mas eu não sei, eu desconfio que ele simplesmente achou que ficava melhor dizer minha pátria é a língua portuguesa. Mais formal. Mais formal ou ali mais no osso, não é? Aquela palavra não é necessária, vamos tirar. Mas se nós lermos esse texto todo, é um texto um pouco diferente daquilo que as pessoas imaginam quando ouvem só essa... Porque ele está a atacar diretamente Portugal. Ele está a dizer que não quer saber do país para nada. Ele só quer saber, desde que não me tirem a língua, invadam o país e fiquem lá com o país, que ele quer é a língua. Portanto, as pessoas costumam olhar para essa frase como uma frase patriótica, mas é uma frase... Ele, basicamente, e depois ele está a defender a ortografia antiga, o que é curioso. Quando nós lemos o texto todo, ele diz: não me tirem os Ys de lírio, ou não me tirem, não é esse o exemplo. É a ponte perfeita para a pergunta que tenho aqui para ti, Marco. Nós consumimos cada vez mais conteúdos oriundos do Brasil. Isso tem, enfim, reflexos na língua portuguesa. Isso é bom ou não? É assim, o que eu posso dizer, antes de responder se é bom ou não, posso dizer, a única solução para as pessoas que se preocupam pelo excesso de conteúdos em português do Brasil é criar mais conteúdos em português de Portugal. Portanto, e aí acabou-se, é isso que temos de fazer. Tendo em conta que não existem tantos conteúdos em português de Portugal como eu gostaria que houvesse, a outra alternativa era as pessoas estarem a consumir conteúdos em inglês, que é o que também fazem. Agora podemos discutir se será melhor em português do Brasil ou em inglês. Os miúdos vão naturalmente para o português do Brasil porque percebem. Claro. E o inglês tem essa dificuldade. Eu diria que o que é bom é pensar numa dieta mais variada. Acho que é bom ouvirmos português do Brasil, ouvirmos inglês, ouvirmos português de Portugal, claro, obviamente. E também outras línguas. Um excesso só de uma fonte pode ser complicada, mas eu até considero que o inglês, na verdade, é a maior ameaça para o português do que propriamente outra variedade da nossa língua. Ok, pronto, tudo respondido, 22 pontos. Esta é extra concurso. Marco, qual é a maior palavra da língua portuguesa? A maior palavra da língua portuguesa é provavelmente o nome de um composto químico qualquer que eu não faço ideia como é que se diz, mas eu digo que aquela muito grande que eu prefiro é inconstitucionalissimamente. Muito bem. Que existe mesmo, não é só brincadeira de secundário. Exatamente. Marco, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.